Pronto, gravando. Bom, meninos, então boa noite. Vamos começar essa aula maravilhosa. E eu preferi fazer essa aula online porque vocês já assistem, já tira dúvida. E aí eu dou o exercício para vocês fazerem em casa. Quem não conseguir instalar o CAD, Deu que erro? é, Será não? que o computador não deu conta de baixar a versão? Talvez, pode ser. Aplicativo da área de trabalho no desk. Pode ser, talvez o seu computador aí não deu conta. Depois você tenta uma versão mais baixa, uma 2018, alguma coisa assim. Bom, então, eu vou gravar as aulas para quem não puder assistir online, mas né, quem puder. Amanda, por que eu não Oi? tava te escutando? Eu Não, desativei, mas eu não te escuto. eu acho que você tinha desativado o meu microfone, então. Não, mas não sei. Você tinha desativado o meu microfone. Então eu não sei desativar eu não. Então é só ficar. Qualquer coisa que começar a bagunçar aí na sua casa e você segura a entrada do microfone. Tá? Por enquanto tá tranquilo. Bora, vamos lá. Todo mundo ainda tá me vendo aí, né? Então, beleza. Então, gente, o que eu quero passar para vocês hoje vai ser escada, porque eu acho que, como vai ser aulas remotas, eu acho que vai ser mais fácil, porque a parte de escada hoje que eu vou ensinar para vocês é como calcular a escada, e vocês depois vão fazer no CAD uma escada para mim. Quem não conseguir instalar o AutoCAD, não tem problema, pode fazer na mão. Porque vocês já sabem, né, desenhar, vocês aprenderem desenho técnico, como usar o esquadro, então vocês conseguem desenhar tranquilamente à mão também. Quem optar por desenhar à mão, escaneia a folha sulfite ou tira uma foto que fique bem nítido e depois manda para mim, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certo para passar os slides. Aê, deu. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês aqui é um conceito rápido da escada, né? Que ela faz parte, que ela é um tipo de circulação vertical utilizada nos edifícios. Além da escada, a gente também tem rampas e elevadores. Depois eu vou ensinar para vocês também como que faz os cálculos de rampas. Tem inclinação máxima que vocês devem usar. Se no meio da aula surgir alguma dúvida, vocês podem digitar no chat, que aí eu leio e qualquer coisa em cima da explicação eu já tento tirar a dúvida de vocês. Então, hoje, especificamente, a nossa aula vai ser de escada. E o projeto de escada, ele deve levar em consideração diversos aspectos técnicos, arquitetônicos e observar a legislação. Nessa parte da legislação, eu deixei ela com outra cor, porque a legislação ela vai depender do lugar onde você está trabalhando. Então, para você poder construir uma casa, um edifício, você tem que seguir as normas do município. Então, você tem que saber o que tem no Estatuto da Cidade, e o que tem no plano de habitação, tem que ver quais as legislações que o município ele vai te proporcionar, certo? Então, às vezes na legislação ele vai dar uns limites mínimos de tamanho de escada. Então, sempre tem que estar de olho nisso. Aqui eu tenho um desenho de escada que eu peguei na norma da ABNT, depois eu passo ela para vocês também, com os elementos principais de uma escada. Então, aqui a gente já vai ter os conceitos da escada, né, o que vocês têm que aprender, o que vocês não podem esquecer que a gente vai usar para os cálculos. Então, vamos ver se eu consigo usar essa caneta aqui, gente. Nossa, eu acho que vai dar muito ruim isso aqui, mas tudo bem. Temos o degrau, né, que é a parte, vamos dizer, principal aí da escada, que é o que vocês vão calcular depois. Ele tem o espelho e tem o piso, certo? Então, o espelho, ele vai ser essa partezinha que está pintada de preto aqui, no nosso desenho, e o piso vai ser onde a gente pisa, né? Então, a relação entre o espelho e o piso forma o degrau. E isso vai depender do quê? Da altura
que vai ter a tua escada e do comprimento dela. E as escadas, além disso, podem ter vários lances. Então, se eu coloco um patamar aqui no meio da escada, eu vou ter uma escada de 2 lances. Ela vai ter uma largura específica também, que eu vou mostrar para vocês, porque ela vai poder variar se é uma escada de casa comum, onde ela é feita para passar uma ou duas pessoas, se ela é, por exemplo, de prefeitura, onde passa 3, 4 pessoas de uma vez. Então, isso a gente tem que também estar de olho para a gente poder fazer uma escada com uma largura que seja compatível com o lugar que ela está sendo construída. Além disso, tem o guarda-corpo, né, que é o corrimãozinho. Então, o corrimão é a parte onde a gente põe a mão, e o balustre é a partezinha que dá o suporte aqui para o corrimão. Que vai ser... Eita, volta. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, o balustre é essa partezinha aqui que dá o suporte para o corrimão. E esse pretinho aqui é o corrimão. A nossa escada, ela vai poder ser tanto retinha, que a gente chama de bossel aqui, quanto com a pontinha dando uma leve inclinada, que a gente chama de quina, né? Que é onde a gente bate o dedinho mindinho, normalmente, nas coisas. Então, normalmente, eu acho que esse aqui, que tem a quina, é mais frescura de arquiteto, né? Que gosta de fazer umas coisas mais incrementadas. Para quem também quiser uma casa mais estilosa, mais bonita, mas isso aqui também deve dar um trabalho para o pedreiro fazer, né? E essa aqui seria a mais comum, então. Com o bossel, tudo retinho, bonitinho, seria mais comum. Então, aqui nesse perfil, a gente está vendo a escada de perfil, né? Ó, o Léo entrou. Deixa eu ler. Então, a gente está vendo aqui a escada de perfil. Esse H, que está marcado aqui, no cantinho, vai ser a altura do meu espelho. E o Bzinho aqui vai ser a largura do meu piso. Aqui a gente também tem uma visão da vista lateral da escada, né? Aquela primeira que eu mostrei para vocês, ela tá em perspectiva isométrica. E aqui a gente tem uma vista lateral da escada ou um corte, que vocês também vão ter que fazer. Então, essa escada aqui, por exemplo, a gente tem um resumo dela, que ela tem 23 espelhos de 18 centímetros. Então, lembrando que o espelho vai ser esse risquinho vermelho que eu estou colocando aqui. Então, vão ter 23 espelhos. Então, contando desse aqui, vai subindo, vão ter 23. Ó. Tanto que começa um nesse aqui e termina aqui 22. Porque esqueceu de colocar a numeração no primeiro aqui. Então, no total dá 23. 22 pisos, né, que aí é o número aqui certinho. 22, começa aqui no 1, 22. De 28 centímetros e um de 100 centímetros, deve ser de 10, esse aqui, 100 centímetros, deve ser 10, deve estar errado aqui. E observação, o patamar é contado como piso, tá? Ah, então é 10, 10 aqui é 100 mesmo, é 1 metro o patamar final aqui, e aqui também. Então, o patamar nosso aqui, ele é contado como piso, então na nossa sequenciazinha aqui, ele tem que entrar. Lembrando que nos cortes a gente também tem que colocar a cota, né, do chão, a cota de nível aqui. Então, a gente tem a cota de referência. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Temos aqui a cota de referência, ó, que é 0. Eita, não, agora eu não sei porque você não enxerga, não. Tá todo mundo enxergando o slide? Meninos, alguém me responde? O restante do pessoal? Beleza. Então, aqui a gente tem a cota de nível. Uai, Léo, não sei porque tá aparecendo preto aí?
Eita. O Léo voltou para a sala? Voltou, né? É, gente, clica na telinha aí para fixar minha... Deita a tela, Ainan, você tá com o telefone deitado? É porque você tá no celular, né? Aí fica mais... Aí ele vai ficar mais pequeno. Que talvez no celular fique mais pequeno. Mas depois eu mando também o slide para vocês. Então, continuando. Aqui, ó, ele tá com a cota de nível. Aqui, ele já tá mostrando ó, uma cota que subiu 5 centímetros. Aqui em cima, já dá pra gente ver, eu vou até circular aqui, ó. Eu vou circular aqui a cota do pavimento superior, né? Que tá mostrando que é com o nível de 4,15 metros. Então, essa altura do nosso piso, do pavimento de baixo, até aqui em cima do patamar, vai dar 4,15. Aqui ele também colocou 1,10 da altura do corrimão. E vamos ver o que mais aqui. E o comprimento da escada, que vai ser essa parte de baixo aqui. Eita. E o comprimento da escada, que vai ser essa parte de baixo aqui, que é 6,88 metros. Então, aqui, gente, já tá tudo em centímetros, tá? Por isso que tá, assim, por exemplo, 688. Então, é 688 centímetros. E, detalhe importante que eu coloquei aqui no slide, as portas que abrem sobre o patamar. Então, aqui em cima, se tiver uma porta mais ou menos aqui, que horrível. Elas não devem ocupar a superfície útil do mesmo. Então, se a gente deixou 1 metro de patamar, essa porta tem que estar para lá de 1 metro. Tá? Ela não pode estar dentro desse espaço que a gente deixou. Outro detalhe também é que as escadas, vocês vão ter que tomar cuidado, porque vocês têm que assegurar que a passagem da escada tenha no mínimo 2 metros de altura, para que uma pessoa possa passar aqui, né? Então, deixa eu desenhar um rapazinho aqui. Então, para essa pessoa poder subir essa escada, essa passagem aqui tem que ter 2 metros. O que é essa passagem aqui? É a relação... Ai, tudo. Ai, ai. Ai, vista. Então, essa passagem aqui vai ser o espaço entre a escada e o nosso teto aqui, do primeiro pavimento, né? Então, o chão do primeiro pavimento com o teto do primeiro pavimento. Para poder subir, esse vão tem que ter 2 metros. Ou mais, né? Se puder ter aí uns 2,5, 3, é bem melhor. É mesmo, gente. Cadê o Jefferson? Será que ele não conseguiu entrar? Mas vamos seguindo aí. Nesse próximo slide aqui, a gente vê a escada em vista superior. Então, é bom vocês já prestarem atenção nessa imagem aqui, para vocês verem como que vocês têm que desenhar a vista superior da escada. Neste caso específico, a gente tem uma escada que ela tem dois lances, né? A gente tem o patamar aqui no meio. E ela faz uma curva, muda de direção, que é o que a gente fala quando muda de direção a escada, é quando ela faz esse Uzinho. Nesse detalhe aqui, a gente pode ver também que temos, a partir do piso 10, as linhas estão tracejadas. Então, quer dizer que essa parte, né, que esses pisos aqui, eles já estão numa altura que o corte da minha planta baixa já não me permite ver em planta baixa. Que é a mesma coisa que a gente faz
com a janela do banheiro. Lembra que na janela do banheiro a gente desenha ela com linha tracejada, porque ela está acima da linha de corte da planta baixa. Então, essa escada aqui, olhando em planta baixa, ela tem essas linhas tracejadas a partir do piso 10, por isso. Então, olhando em vista superior aqui, em planta baixa, a gente tem aqui que começa no 1 aqui, ó, o piso, certo? Então, a gente tem que colocar a setinha mostrando um movimento, né, da subida da escada. Tem que colocar o corrimão, então aqui a gente tem o desenho do corrimão. Temos as cotas com tamanho, por exemplo, aqui a gente tem a escada com 80 de largura, o piso com 28 centímetros, e o espelho provavelmente vai ser esse valor aqui, ó, H igual a 18 centímetros. Por que que eu coloquei esse H aqui? Porque quando a gente está vendo em vista superior, a gente não consegue enxergar a altura do espelho, né? Que é o H. A altura do espelho em vista superior, em planta baixa, a gente não consegue enxergar. Então, eu deixei ele separado aqui. E isso aqui, gente, é uma das coisas que vocês têm que lembrar sempre de colocar. Ó, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, lembrar de fazer aqui, ó, detalhe, escada, planta baixa, escala de 1 para 50. Sempre colocar, igual a gente faz o corte. A gente desenha a planta baixa, depois a gente vai fazer um corte e a gente tem que escrever o que é aquilo que a gente está fazendo, que é o corte A, corte BB. Nesse caso aqui, a gente tem que escrever detalhe da escada, planta baixa, ou corte da escada, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Então, a seta aqui, ela vai apontar o sentido da subida da nossa escada. Essas linhas de ruptura é para separar os degraus visíveis dos invisíveis. É o que eu expliquei, né? Quando ele passa ali para o pavimento superior, que está acima do nível de corte. Os números de degraus. Então, nesse caso, temos 15 degraus. Então, está marcado aqui. 15 degraus, e a gente conta os 15 aqui. Piso a piso, 2 metros e 70 centímetros. Isso aqui também não vai aparecer na planta baixa, porque é a altura. É a altura do piso do primeiro pavimento ao piso do segundo pavimento. Temos aqui também, vou marcar de verde, a cota de nível inicial. Então, o primeiro piso, ele começa lá na cota de 18 centímetros, né, de 0,18, e a partir daí ele vai subindo de 18 em 18, ok? Até aqui, alguém tem dúvida? Pode ligar o áudio se quiser falar no áudio, ou se quiser digitar também, fique à vontade. Não? Então, bora para o próximo. Aqui a gente tem o detalhe da escada que eu falei para vocês em corte. Então, aqui ele estava em planta baixa. Esse aqui vai estar em corte. Os detalhes em corte vão ser a cota de nível, detalhe importantíssimo, colocado em todos os patamares. Então, aqui a gente tem, né, o piso inicial. Temos aqui o primeiro patamar. Então, aqui. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Aqui a gente tem o primeiro patamar, que está com... Eita, tô falando para vocês, gente, que eu apanho com essa coisinha aqui, com essa caneta. O primeiro patamar tem 1,44 m, ou seja, do piso até o primeiro patamar, a gente subiu 1,40 m, e depois aqui a gente tem a cota de nível final, que é 2,86 m, ou seja, essa escada tem uma altura final de 2,86 m.
O 0,18, Túlio, o 0,18 é o piso, tá? O 2,86 também é. Só que como ele é o final da nossa escada aqui, a gente também chama ele de patamar, tá? Mas o primeiro aqui de baixo, o 18, é piso. É piso, é o chão, né? Na verdade, é o chão do projeto de vocês. Aí, os patamares vão ser esse de 1,44 e o de 2,86, ok? E a altura piso a piso nossa aqui seria de 2,86 também. Tipos de escada. Então, quando vocês forem fazer... Chegou o Jefferson. Tá me ouvindo, Jefferson? Diga aí, não, pode falar. Pronto, tá escutando eu? Sim? Ah, beleza. Tá me escutando também? Tá dando para ver direitinho? Certinho. Uhum. Beleza. Se a escada for mais alta, aí não, é isso. Não, pode manter a altura que você quiser. Vai depender do teu projeto, tá? Ela não precisa ser esses valores, 2 metros, 1,44. Aí vai depender do projeto de cada um, tá? Pode ter 3 metros. Só vai ter um limite, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, um limite de altura para poder colocar um patamar no meio, tá? E a altura do espelho e do piso da escada, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que calcula, que seria esses 18 centímetros. Certo? Mais alguém, gente? Alguma dúvida antes de prosseguir? Eu perdi alguma coisa ou só as medidas dos degraus? Não, eu só mostrei os tipos, os detalhes da escada. Ah, O que sim, que não, tem na beleza. escada? O que que é o piso, o espelho, o corrimão, Ah, sim, não, beleza, tranquilo. tá? Vai dar para manter aí, pode ficar sossegado. Então, quais os tipos de escadas que a gente pode ter? Então, temos as escadas sem patamar, que elas vão ocupar praticamente a mesma área para qualquer tipo de lance, se o comprimento for basicamente o mesmo. Porém, elas podem ser consideravelmente diminuídas através da subida com degraus chanfrados ou em curvas. No nosso exemplo aqui, os engasguei. Chanfrados são esses cantinhos aqui, ó, tá vendo? Quando a gente faz esse tipo de escada aqui, lembrando que todas essas escadinhas que estão desenhadas aqui, elas estão em planta baixa. Aqui também está chanfrado, ó. Chanfrado em círculo. Certo? Então, o comprimento da escada pode ser diminuído se a gente fizer esse tipo de projeto, mas é mais complicadinho. Mas se vocês conseguirem, fica... O tamanho dela pode ser menor. Como vocês podem ver aqui embaixo, esse A significa que é a área, tá? A área da escada total é 5,2 metros quadrados. O dessa aqui diminuiu 4,9 metros quadrados. Todos esses aqui estão simbolizando uma mesma altura. É um exemplo para projeto de escada para subir uma mesma altura. Tem também as com patamar, que vai ocupar a área de uma escada de um lance, mais patamar e mais a área de um degrau. Elas são exigidas para alturas com o pé direito maior que 2,90. Esse aqui que eu queria chegar para vocês, ó. Quando que eu coloco patamar na escada? Quando a minha altura do pé direito for maior que 2,9 metros. Esse valor, patamar é... Deixa eu voltar no desenho aqui. Será que você vai conseguir ver, Aina? O patamar é como se fosse esse piso maior, né? Vai ter os pisos ali de 20 centímetros, e aí depois, no meio da escada, tem um maiorzão de 1 metro. E aí depois continua subindo o degrau de escada. Tá? Esse é o patamar. Isso, é uma área de descanso, Túlio.
E aí, o que acontece? Ela vai ser uma área de descanso, por quê? Vou voltar aqui. Porque quando você começa a subir, se a escada tiver mais de 2,90 m de altura, vai cansar a pessoa, certo? É muita perna aí. Perna para que te quero. Então, tem que pôr um patamar por causa disso. Certo? E também para dar sustentação. E a largura do patamar é igual ou maior à largura da escada. Então, se você começou a projetar a escada com uma largura aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Se você começou a projetar a escada com uma largura aqui de 80 centímetros, então o teu patamar tem que ter no mínimo 80 centímetros de largura. Tá? Pode ter mais, não tem problema. Se você quiser fazer um patamar aqui no meio, ó, de 1,5 m, pode. O que não pode é esse patamar aqui ser menor do que a largura da escada. E também é obrigatório colocar o patamar, que vai ser aqui nesse caso, ó, quando acontece a mudança de direção da escada. Então, eu estava subindo aqui, quebrei para a esquerda e continuei subindo. Então, essa mudança de direção exige patamar. Vocês têm que colocar. E a mesma coisa aqui também, ó. Tava, né, subindo, virei para a direita aqui, ó, olhando o sentido da seta. Subindo, virei para a direita, que, né, tive mudança de direção. Então, coloco um patamar. Os slides depois eu vou colocar no portal, tá? Para vocês também. Então, tem vários tipos de escada que vocês podem brincar e projetar depois do futuro. Então, temos aqui exemplos de escada com piso engastado, com ou sem espelho. Então, no caso, essa aqui está com espelho, né? Que essa... Vou até colocar a canetinha de vermelho aqui para vocês verem. Então, aqui nós temos os espelhos, ó. Que é essa parte aqui da escada. Certo? E ela está engastada, o que é isso? Ela está encostada aqui na parede, ó. Ela está sendo sustentada pela parede. Certo? E vamos ver um outro aqui, um outro desenho. E temos essa aqui, que ela tá sem espelho. Então, podemos ver aqui, ó, que o negócio tá no ar. Certo? Não tem espelho. Só tem piso. E ela tá sendo sustentada, uma parte pela parede e a outra por uns fiozinhos que tem aqui, que talvez vocês não vão conseguir enxergar, mas não sei se daí dá para ver, mas tem uns fiozinhos aqui assim, ó, segurando, com certeza, uns fios bem fortes, tá? Que vocês vão aprender assim, em física, resistências dos materiais, alguma coisa assim. Marcos, essa é um perigo subir bêbado, com certeza. Eu não colocaria uma escada dessa na minha casa, até porque com certeza deve ser caro e dá medinho. Dá medinho. Agora eu vou mostrar uma outra aqui também que dá um medo. Escada com piso em vigas. Essa aqui, ela tem uma viga aqui no meio, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que aqui dá para circular a viga, ó. Então, essa escada, ela vai ter vigas. Quebra-canela da história. Essa escada aqui, ela vai ser sustentada por essa viga, que pode ser de metal ou de madeira nobre, né, de lei. E aí você vai colocar os seus pisos. Aqui também a gente está sem espelho, ó. Vocês podem conferir, né? Essa escada aqui também não tem espelho. Não tem, quando eu falo não tem espelho, só para vocês não confundir, é que ele não está sustentando o piso, mas ele foi calculado. Então, aqui a gente tem uma diferença de altura, né, de um piso para o outro, que é a altura do espelho. Ele só não foi colocado ali para sustentar o piso. Tem essa aqui. Então, essa aqui, gente, é que eu ia falar para vocês. Eu fui num rancho uma vez e era um rancho assim, a moça tinha umas coisas muito bonitas e tal, era de rico, viu? Não sei como que a gente foi nesse rancho, mas enfim. E chegou lá, tinha uma escada igualzinha a essa, de madeira, em viga, com mudança de direção.
Só que ela tinha um problema. Ela não tinha corrimão. Eu acho que a casa da moça estava sendo construída ainda, estava, né, tava no meio da obra. A gente foi lá e não tinha corrimão. Eu não tive coragem de dormir no andar de cima. Eu acho que eu só subi lá uma vez e depois que eu bebi, eu não subi. Porque dá um medo lascado. Não subi de jeito nenhum. Então, essa aqui também tá sem espelho, ó. Sustentada aqui pela viga, né, de madeira. Essa aqui, eu quis dar o exemplo das duas, porque essa aqui é sustentada por uma viga de madeira e essa aqui é sustentada por uma viga metálica. Então, medidas. Agora é a parte importante do negócio. Então, medidas. A gente tem que identificar, quando a gente for fazer o projeto, se a gente está fazendo um projeto privado, né, que é uma casa para um casal, que, sei lá, vai ter no máximo 5 filhos, ou se é um projeto coletivo, um projeto que pode ser supermercado, shopping, hospital, essas coisas que vai muita gente. Então, vocês têm que, antes de fazer, né, a escada, vocês têm que entender que tipo de projeto que vocês estão fazendo. E o que eu disse no começo da aula, que dependendo, ele vai depender, as alturas, do código de obra da cidade. Nesse exemplo que eu dei aqui em cima, ele fala que a largura mínima da escada é 60 centímetros, né? Para uma pessoa. Então, peguei isso do Código de Obras e Edificações do município de São Paulo. A gente tem depois que conferir aqui em Paraíso se eles colocam esses limites. Talvez nem tenha, pode não ter, mas tem que conferir para garantir. Recomenda-se 90 no Código Sanitário do Estado de São Paulo. O espelho, então, nosso aqui, tem que ser maior ou igual a 19 e o piso maior ou igual a 0,25. Ah, eu quero colocar um piso, então, de 27. Pode? Pode. Mas depois vocês vão ver que se vocês colocarem um piso de 27, pode mudar a altura do espelho. Tá? No coletivo, largura mínima para 2 pessoas, 1,20 m. E 1,80 m para 3 pessoas. O espelho tem que ser maior ou igual a 18 e o piso maior ou igual a 27. São obrigatórios os patamares intermediários que eu falei para vocês, sempre que a escada vencer o desnível superior a 2,90 m. Então, tenho que subir de um andar para o outro e essa altura piso a piso tem 4 metros. Então, opa, tem 4 metros, então eu já venci aí o meu limite, que é 2,90 m. Então, sou obrigada a colocar um patamar no meio. Ah, quando que eu coloco 3? Você pode colocar 3 quando, sei lá, se tiver que subir 6, 7 metros. Né? Com 6 metros, já tem que colocar um segundo patamar também. E quando houver a mudança de direção, que eu falei para vocês, hein? Isso aqui é questão de prova, hein? Questão de múltipla escolha na prova depois. O desenho para vocês lembrarem, então, mínimo a largura da escada. Mínimo de 80 para uma pessoa. Aqui a gente está... Sabia, Ainan, sabia que você ia escrever aí. Ó, aqui temos, então, desenho em corte de uma pessoa subir na escada, largura mínima de 80 centímetros para uma pessoa. E aqui embaixo a gente tem ela em planta baixa. Aqui temos em corte para 2 pessoas, então vai de 1,10 m a 1,20 m, e aqui desenhada em planta, e aqui do lado para 3 pessoas. Então vai aumentando a quantidade que vocês acham que pode passar as pessoas, vocês têm que aumentar a largura da escada. Escadas e rampas também tem que ter o corrimão. Então, isso aqui, na hora que vocês forem desenhar, tem que saber a altura deles também. Então, as escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes, devem dispor de guarda-corpo associado ao corrimão. Ou seja, eu tenho que colocar o guarda-corpo quando aqui do lado, ó, nesse cantinho aqui, eu não tenho uma parede. Certo? Não tenho parede aqui por segurança da pessoa
a gente tem que colocar o guarda-corpo. E aí, ele vai depender se você está colocando ele em um ambiente coletivo ou em um ambiente privado. Esse de 80 a 92 centímetros é em ambiente privado, 1,5 m aqui, ele pode ser... aqui, né, a partezinha do corrimão é de 80 a 92, e o 105 é a altura final que pode ter o guarda-corpo. Então, agora vamos para a parte que importa de verdade para vocês, que é como que eu calculo a altura do piso e da escada. Ou da escada do espelho. Foi mal. Você fala da fórmula, Nani? Isso, aqui, isso mesmo. O que eu mostrei aqui para vocês foi a altura do corrimão. Isso. E esse desenho aqui, ele está como se fosse em vista frontal, tá? Então, em vista frontal aqui, eu estou vendo, vou até apagar aqui com a borrachinha, a anarquia que eu fiz, que a altura do corrimão é de 80 a 92. Então, agora é o cálculo da escada. Como que a gente vai fazer esse cálculo do conforto da escada? Como eu disse para vocês, tem na norma a quantidade, né, o tamanho mínimo do espelho e do piso. Então, nessa fórmula aqui, que a gente chama de fórmula de Blondel, ele fala que a relação do piso e do piso e do espelho é igual a mais ou menos 64 centímetros. Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar para calcular uma escada confortável. Então, é 2 vezes o tamanho do espelho mais o tamanho do piso igual a mais ou menos 64 centímetros. Por que está mais ou menos ali? Porque nas normas da BNT, diz que ele pode variar de 63 a 65 centímetros. Então, a gente coloca mais ou menos 64. Eu diria para vocês usarem nas nossas questões o 64 ali. Tá? Mas se precisar depois na vida real de vocês mudar para 63 ou 65, aí vai depender de cada projeto. Então, por enquanto, vamos manter 64 aqui. Então, lembrando que o espelho é essa parte aqui do degrau, né, a parte que é a altura, e o piso vai ser esse comprimento aqui na horizontal. Então, se eu colocar, Amanda, eu quero um piso, eu quero essa largura do piso, aqui, o comprimento dele de 28 centímetros. Beleza. Então, se você quer que aqui seja 28 centímetros, vamos jogar nessa fórmula para ver que tamanho que tem que ser o espelho. Entendeu? É assim que vai funcionar o nosso pensamento. Eu quero que o espelho seja menor. Não estou afim de levantar muita perna, não. Estou fazendo um projeto aqui para uma senhora que não tem problema no joelho, não está podendo levantar muita perna. O certo seria fazer uma rampa, né? Mas no caso, se fosse construir uma escada, queria que o espelho fosse menor. Tem o limite mínimo que a gente usa, que é 18. Então, eu colocaria 18 aqui no valor do espelho. E aí a gente acharia a largura do piso. Depois que a gente acha o piso ou o espelho, a gente tem que calcular de acordo com a altura que a gente tem de um pavimento para o outro. Aí, de acordo com essa altura, a gente calcula quanto espelhos, ou quantos, né, no final, quantos degraus vai ter a nossa escada. Então, a quantidade de espelhos e pisos fica assim. O número de espelhos vai ser igual à altura. Essa altura, esse H que está aqui, é a minha altura piso a piso, né? Então, eu tenho, meu segundo pavimento fica a 2,60 m. Então, o 2,60 m é o valor que você vai ter que colocar nesse H. E esse Ezinho aqui é o tamanho do espelho. Então, se a gente colocou que o espelho é 18 centímetros, então aqui tem que estar 18 centímetros. Lembrando sempre que os dois valores têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, se eu estou colocando o espelho aqui em centímetros, digitei 18 centímetros, a minha altura, o H também tem que estar em centímetros. Então, o H aqui, se for 2,60 m, tem que estar 260 dividido por 18. E aí a gente acha o número de espelhos. Certo?
Então, aqui, ó, atenção só para vocês não esquecerem, chamamos de piso a piso a distância vertical do piso do primeiro pavimento ao piso do segundo pavimento. Não é o pé direito. O pé direito é a distância do piso até a laje. Tá? Para vocês lembrarem desse detalhe. Não é o pé direito. E para calcular esse número aqui, número, tá? Número de pisos. Então, já achei o número de espelhos. Quero achar o número de pisos, é o número de espelhos menos 1. Vou fazer agora um exercício explicativo aqui de exemplo para vocês, para depois eu deixar exercício para vocês fazerem. Até agora, alguma dúvida? Você quer falar no microfone ainda? Talvez fique mais fácil para você perguntar. Tá bom. Eu vou então passar um exemplo aqui que talvez vocês vão conseguir tirar essa dúvida na fórmula, tá? Mano, deixa eu perguntar. Diga. Aí nesse exemplo aí, ó, tá falando que o piso vai ter 28, certo? Isso. Só que aí você mostrou pra gente que tem aquele de quina e tem o outro lá que é reto, certo? Certo. No outro que é reto, tem tipo uma beirinha a mais saindo pra fora do espelho. Conta nesse 28 ou aquela beirinha a mais não é contada? Pode, conta sim. Eu vou até voltar aqui o slide, que aí eu te ajudo aqui. Aqui, Aí, né? ó. É nesse aí. Essa Certo. beirinha a mais conta no 28 ou não? Conta sim, Ah, não, demorou então. tá? Que vai ser esse valor aqui todo, ó. Certo. Certo? O 28 vai ser esse. Ah, aqui, ó. Ah, não, peraí, não vai contar não. Nesse caso aqui não contou. Deixa eu apagar. Opa. No caso aqui ele colocou a beirinha de enfeite, né? Então, ele tá contando que o 28 aqui vai ser só até aqui, ó. Esse espaço, e aí essa beirinha ele deu 1 centímetro. Então, aí, né, nesse caso aqui não contou na fórmula. Não conta, então, se você quiser fazer com beirinha, aí você acrescenta o tamanho que você quer desse, vamos dizer, enfeite. Mas o cálculo todo é até aqui, então. Fechou. Da base até aqui. Que vai ser a altura, que vai ser o espaço, né, que dá para colocar um sapato, né, um pezinho. Acho que temos um pezinho aqui. Certo? Fechou. Nossa, uma pessoa que tem pé grande aqui, 28 centímetros, talvez não dê, hein? Então, vamos lá para frente. Fórmula, exemplo. Cadê? Então, vamos lá. No exemplo nosso aqui, a gente tem que a gente quer fazer uma escada que tenha 28 centímetros de piso. Que é o mínimo exigido aqui pelo Corpo de Bombeiros, nesse exemplo fictício que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, qual será o tamanho do meu espelho? Então, lembrando da fórmula, que era 2E mais P. Então, esse 28 nosso aqui é o piso, que é igual a 64. Então, 2E é igual a 64 menos 28, né? Peguei o 28, joguei para lá, estou isolando o E. 36, passo o 2 para cá, ele está multiplicando, passa ele para cá dividindo. Então, eu tenho que o meu tamanho do espelho é 18 centímetros. Então, aqui foi a primeira etapa que a gente já definiu o tamanho que vai ser o espelho e o piso. Agora, o restante vai depender da altura da nossa casa lá, da altura do piso a piso. Então, temos que nessa casa de exemplo aqui, a gente tem uma altura de 2,88 metros. Então, do piso
do primeiro pavimento ao piso do segundo pavimento. Qual será a quantidade de espelhos? O Léo Costa, 43. Não, ainda não seria sempre 18. Vai depender da altura do piso. O mínimo é 18, tá? O mínimo é 18. Se eu colocar um outro valor ali de tamanho de piso, vai mudar o valor do tamanho do espelho, certo? Aí isso entra quando vocês forem fazer um cálculo que o espelho dá 12, dá 10, aí vocês têm que refazer o cálculo porque vocês têm que tentar seguir a norma, certo? Então, aqui, para a gente achar o número de espelhos, a gente coloca a altura do piso a piso, que foi o 2,88 metros. Então, aqui, lembrando que eu tenho que colocar os dois na mesma unidade de medida, então ficou 288 dividido por 18, que é o tamanho do espelho. Então, meu número de espelho deu 16. Depois eu pego o número de espelhos, subtraio 1 e encontro o meu número de piso. Então, vai ser 15. E a partir disso, então, eu tenho que a minha escada vai ter 15 degraus, né? Vai ter 15 pisos de 28 centímetros. E aí, depois que vocês fazem esse cálculo, vocês partem para o desenho. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, como que vai ficar o desenho da escada? Então, aqui a gente tem ela em corte, né, em vista lateral. Aqui, nesse cantinho aqui, a gente tem a altura de 2,88. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando for desenhar no CAD é marcar a altura de um pavimento para o outro. Porque é a partir dele que vocês vão desenhar a escada. Ele que vai dar a referência para vocês. Aí, o que eu fiz aqui? Subi esses 2,88 metros. Puxei aqui o patamar de 1 metro, que aí foi escolha minha, né? Puxei aqui o patamar de 1 metro, que é o final da escada. E a partir desse 1 metro, eu vou começar a contar o espelho e o piso. Então, aqui marquei um pontinho aqui, a partir de 1 metro, eu começo a contar. Como que eu calculo esses 420 centímetros aqui? É só você multiplicar o tamanho do piso pela quantidade dele. E aí você encontra essa distância, caso você já queira marcar no CAD o final da tua escada. E aí você vem desenhando ela e no final coloca o corrimão. Essa parte aqui é bem simplesinha a escada, né? Então ficou mais tranquilo. Ela aqui em corte. E depois ela aqui em planta baixa, né? Olhando da vista superior. Então aqui a gente tem a parede, tá? Essa parte mais grossinha aqui é a parede. Aqui a gente tem o patamar de 1 metro que eu deixei para o final da escada. E aqui comecei a desenhar os pisos. Lembrando de novo que essa linha tracejada são os pisos não visíveis devido ao corte para poder desenhar em planta baixa. E essa aqui é a distância total na horizontal da minha escada. Nesse exemplozinho aqui, a setinha para mostrar o movimento da subida da escada foi mais simplesinha, né? Ele colocou só uma setinha aqui na ponta, indicou e aí numerou os pisos. E aqui ele também desenhou a escada com 1 metro de largura. Lembrando que o mínimo, né, se for para uma pessoa, é 80 centímetros. Então, nesse caso aqui, a gente colocou 100 para ficar uma escada tranquilinha para poder subir. Então, agora eu vou deixar... Tem dúvidas? Que agora eu vou deixar um exercício para vocês. O Gabriel conseguiu ver os slides?
Beleza. A linha tracejada. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Lembra que na planta baixa ela tem um corte, né, da casa para poder representar a planta baixa. Aí quando a gente desenha janela de banheiro, lembra que a gente desenha ela tracejada? Porque o corte da planta baixa é até 1,5 m de altura da parede. Então, as coisas que estiverem acima de 1,5 m de altura da casa, elas têm que ser representadas com linhas invisíveis, né, que são as linhas tracejadas, que representam coisas que não estão visíveis naquele plano. Então, nesse caso aqui, passou do piso 7, significa que ele está acima desse plano. Então, se está acima desse plano de 1,5 m, as linhas têm que ser tracejadas, porque de qualquer forma você tem que representar a escada toda, certo? Só que, como essa parte que está tracejada aqui, ele está acima dessa linha, dessa altura, que eu uso para desenhar a planta baixa, eu preciso representar ele aqui com linha tracejada. Certo? Mais alguém? Ó, nesse desenho aqui também tem o corrimão. Beleza. Ah, deixa eu lembrar outra coisa que pode acontecer. Pode acontecer de no exercício, às vezes dependendo do tamanho que a gente dá para vocês ali fazerem, pode acontecer de dar número quebrado no total de número de espelhos ou de número de piso. Por exemplo, vou colocar aqui nesse aqui. Ah, eu quero usar 29, quero usar 30, não sei o quê. Aí, devido à diferença dessa altura aqui, ó, porque nem sempre vai ser 2,88, né? Vai depender do projeto de vocês. Dependendo desse valor, o cálculo do conforto pode dar quebrado. Aí, o que vocês fazem? Vocês podem pegar o primeiro degrauzinho aqui, ó, o primeiro espelho, e vocês podem arredondar ele. Porque às vezes vai dar, sei lá, 17,333333. Aí vocês vão colocar aqui 17,3 e pode acontecer de no final ele não fechar, por causa dessas casas decimais que estão quebradas. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão só fazer o que tiver faltando aqui, só acrescentar mais um pizinho, tá? Ou fazer ele menor, com um tamanho menor. Mas o importante é que no cálculo esteja explicado isso. Que o espelho tem 17,8 e o piso tem 26,5. Então tem que colocar isso. Certo? Para desenhar, Nani, que você pergunta? Não. O cálculo você começa definindo. O cálculo você começa definindo se você quer o piso com 28 ou não. Você começa definindo o tamanho que você quer de piso. Porque a altura você já vai ter. Né? Quando você for fazer a casa, você, por exemplo, você pode ter colocado cada pavimento aí com 3 metros de pé direito, por exemplo. Então aí sobe mais um pouquinho de laje e vamos colocar que tá 3,20 de piso a piso. Então, a tua altura ela já vai estar fixada já antes do cálculo. A primeira parte do cálculo aqui é só para definir o tamanho do piso e do espelho. Então, se você quer que o teu piso tenha, por exemplo, 30 centímetros, porque você quer que seja um piso mais largo, aí você tem que fazer esse cálculo para você saber quanto que ficaria o tamanho do espelho e aí quantos espelhos vão ter a tua escada. Porque aí isso vai definir a largura o comprimento dela, né? Dependendo desse valor, isso aqui que vai mudar, o comprimento. Às vezes a tua escada ela pode vir aqui para frente, dependendo do tamanho dos seus pisos. Entendeu? Mais alguém?
Pode falar ao vivo também, viu, gente? Se quiser. O corrimão é obrigatório colocar quando não tem parede. Por exemplo, deixa eu vir aqui numa das fotos. Aqui, ó, o corrimão você coloca e o guarda-corpo é sempre onde não tem a parede, ó. Tá? Aonde está a parede não precisa, mas do lado que a pessoa pode cair e sofrer um acidente, você tem que pôr o guarda-corpo completo aqui. Certo? Então, aí eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, vocês me entregarem na semana que vem, na quinta-feira, tá? Acho que com a aula, acho que com esse, ó, nós temos, agora são 8h10, vocês têm um tempinho aí para vocês fazerem, né? Que teoricamente a aula seria até 8h30 e depois vocês terminam e me mandam. O principal aqui, deixa eu ver como que tá o exercício. O slide que vai estar no portal vai estar sem rabisco, tá, gente? Isso aqui é o rabisco só para apresentação. Que eu não consigo usar essa caneta. Vocês perceberam como que tá horrível, né? Tem que treinar. Vamos ver aqui. Depois eu peço para desenhar, né? Tá. Porque essa parte de cálculo vocês vão fazer em 5 minutos. Nem isso. Vocês já fazem essa parte de cálculo. Detalhe aqui para vocês, ó, que eu já dei a altura da casa, né? Do piso a piso. 3 metros, 300 centímetros. E eu falei que eu quero um piso de 30 centímetros. Pode deixar para fazer em casa. Essa é para fazer em casa. Então, vocês vão calcular para mim qual que vai ser o tamanho do espelho, a partir aqui que eu já dei os 30 centímetros, o número de espelhos, o número de pisos e depois desenhar. Não, ainda não. Vou colocar no portal agora. Terminando aqui a aula, eu já coloco lá no portal para vocês, tá? Quem não conseguir terminar de fazer, pode entregar até a parte que fez e depois eu tiro dúvidas, tá? Ou se não, me manda uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, que eu tiro a dúvida para você poder terminar de desenhar, tá? Lembrando que quem não conseguir instalar o AutoCAD pode desenhar à mão, não tem problema, mas desenha bonitinho, usando o esquadro, tudo retinho, tudo que eu ensinei para vocês, eu vou cobrar. Mais alguém? Eu vou estar aqui, eu vou desligar a live na hora que vocês não tiverem mais dúvidas, mas eu vou estar aqui no computador, porque às 9 eu tenho que dar aula para outra turma também. Então, quem já for fazer agora, se tiver dúvida, é só mandar lá no grupo, que aí eu respondo. Até quinta-feira que vem. Beleza? Aí na quinta-feira que vem, a gente tira qualquer coisa, eu dou uma olhada nos arquivos que vocês me mandarem, eu vou abrir a tarefinha para vocês mandarem pelo portal. Vocês não vão precisar me mandar por e-mail, tá? Vai me mandar pelo portal. E peraí ainda que eu já te tiro. Pode ficar sossegado. Manda pelo portal e aí eu vou dar uma olhada e na quinta-feira eu falo o que eu achei dos desenhos de vocês, já tiro dúvidas, e aí a gente parte para a próxima parte que seria rampa. Ou se vocês quiserem, a gente pode fazer mais exercícios de escada. O que vocês preferem? Semana que vem a gente já aprende rampa ou fica mais um dia na escada? Beleza. Então todo mundo concordando, porque escada é fácil, vocês vão ver, vocês podem até ter uma dificuldade no começo, mas depois fica tranquilinho, certo? Aí então semana que vem a gente parte. Semana que vem tem aula, gente? Deixa eu conferir aqui, só para ver se é dia letivo. Deixa eu entrar aqui no site da. Porque a semana.
Olha que beleza. Não tem aula, então é Semana Santa, né? Então, olha que beleza, vocês vão ter 2 semanas para poder fazer essa escada, certo? Para facilitar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam lá, pode mandar no grupo, que aí todo mundo já vê a dúvida e já vai que é dúvida de outro também, a gente já responde e vocês vão me mandando. Então, eu vou colocar lá para vocês me entregar até na outra quarta, então, sem ser na que vem, na outra, porque aí na quinta, durante o dia, eu confiro os exercícios de vocês, certo? Obrigado, gente. Ai, que bom. Veio todo mundo? Acho que só o Jean que não tá aqui, né? Gostei. Vocês gostaram da aula? Para quem não saiu ainda. Falta o Vitinho também. Vale a aula sim? Vocês acham que compensa? Porque pelo menos já tira dúvida, né? Então tá bom. Ok. Que isso, rapaz? Melhor do que a presencial. Ai. Então tá bom. Não tem problema não. Aí não, eu vou gravar. Eu tá gravando, né? Eu vou desligar agora a gravação e vai demorar talvez, mas acho que até amanhã eu coloco no portal, que aí qualquer coisa você pode assistir em casa de novo, tá? Que aí vai dar para você ver o slide tudo certinho, qualquer parte que você perdeu, certo? Tem problema. É bom que vocês já vão treinando. Hoje foi meio que um teste para vocês aprenderem a colocar na imagem, ver tudo certinho, tá? Então tudo bem. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá? Aqui não tem Gabriel. Tem sim, ele só não quis falar, ó, Gabriel. Se você quiser ligar o áudio aí e xingar o Túlio, fica à vontade. Ai, meninos. Então tá bom. Boa noite para vocês. Já vou colocar o slide agora no portal, tá? Fiquem com Deus. Saúde e cuida aí, lava as mãos com álcool em gel. Pode deixar, te tira, aí não, fica sossegada.